Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para falar mais uma vez da Palavra de Deus e aproveitando, né, esse período de descanso da faculdade para gravar mais um vídeo aqui. Bom, hoje a gente vai conversar sobre Mateus capítulo 9. Se você olhar o vídeo anterior, a gente estava conversando sobre Mateus capítulo 8, que era o início do ministério de Jesus. Ele cura, ele tem autoridade sobre as doenças físicas, sobre as doenças mentais, sobre a natureza, sobre o mundo espiritual. E o capítulo 9, ele começa que Jesus ele vai, pega o barco, lembra que ele foi rejeitado na região dos Gadarenos, quando na cura dos endemoniados, e ali ele volta para a sua própria cidade, no caso seria Cafarnaum, que Jesus ele se muda para a cidade de Cafarnaum, que era um centro comercial importante, onde ele tinha acesso praticamente a toda a região da Galileia, especialmente a Galileia que ficava em volta do mar da Galileia, eram muitas cidades. E ele vai para lá. E quando ele vai, se você comparar esse relato nos outros evangelhos, está aí uma dica bem legal, é comparar o mesmo episódio na visão dos 4 evangelhos. A maioria dos episódios tem em 3, Mateus, Marcos e Lucas. E alguns episódios mais importantes tem nos 4 em João. E alguns episódios tem só em 1. Mas muitos tem nos 3. E esse capítulo 9, praticamente todo, ele está em Mateus, Marcos e Lucas. Se você olhar nos subtítulos em cima, tem as referências. E ali, nos outros evangelhos, diz que ele entrou naquela casa e a casa estava lotada de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Estavam ali líderes religiosos, pessoas, todos, e cada um com uma intenção diferente no coração. Uns estavam lá porque queriam cura, outros queriam ouvir a palavra, e outros queriam simplesmente encontrar coisas para acusar. E dá a entender que ele estava em casa, em Marcos capítulo 1, versículo 2, não sei se era a casa dele mesmo ou a casa de Pedro, mas a ideia é de que ele estava na sua cidade, né? Dá a entender por Marcos capítulo 2, versículo 1, que ele estava na casa dele mesmo. E estava lotado, não tinha lugar nem à porta, e Jesus anunciava a palavra. Haviam ali líderes religiosos, fariseus, e ali alguns amigos pegaram um paralítico que era amigo deles, levaram no leito. E quando eles chegaram, eles queriam levar o paralítico até Jesus, mas não tinha como entrar, era muita gente, multidão, e não tinha como mais chegar lá. Então eles tiveram uma ideia. Se você ler no relatório dos outros evangelhos, eles sobem no telhado da casa, tiram os ladrilhos, quer dizer, as telhas, fazem um buraco no telhado da casa de Jesus. Vai vendo, né? E desce o paralítico com cordas no meio da sala ali onde eles estavam, para que chegasse até Jesus. E quando acontece isso, né, talvez Jesus podia falar, mas que absurdo, vocês estão estragando o telhado da minha casa. Provavelmente não era dele a casa, devia ser emprestada ou alugada, talvez a casa de Pedro, a gente não sabe, os relatos aqui dos evangelhos, no meu entender, não consegui definir. Mas aí o que Jesus faz? Ele vê, no versículo 2, Mateus 9, 2, vendo a fé. Será que dá para ver a fé? É interessante, né? Esse verbo que está aí. Não dá para mim olhar na sua cara e ver a fé, né, na sua testa, mas eu vejo nos seus atos. É isso que traz aqui a ideia dessa expressão, vendo-lhes a fé. Jesus viu a ação que eles estavam tendo, viu a movimentação deles e falou, em virtude da fé de vocês eu vou abençoar. E aí ele pega e ele diz assim, tenha um bom ânimo, filho. Fala para o paralítico, olha, se anime. Os seus pecados estão perdoados. Aquele homem, ele estava naquela situação por uma vida de pecado passada. E de alguma maneira ele pegou alguma doença, algo que o levou a se tornar um paralítico. Hoje a gente sabe, tem várias doenças que podem levar à paralisia do sistema nervoso. Por exemplo, pode acontecer uma tuberculose do sistema nervoso, sífilis, e tem várias doenças que podem atacar o sistema nervoso e podem, ao longo do tempo, se não forem tratadas corretamente, desenvolver algum tipo de paralisia. E hoje a gente tem cura para muitas doenças que na época não tinha, e mesmo assim hoje também tem doenças que não têm cura. Então, o fato aqui da história é que por causa dos pecados daquele homem, ele tinha desenvolvido uma doença. E ele foi ali, a principal enfermidade que ele tinha era uma enfermidade mental e espiritual, a culpa. E quando Jesus fala para ele, olha, os seus pecados estão perdoados, aquilo trouxe para ele um alívio. Não é assim com você e comigo também? Muitas vezes a gente está numa situação de culpa
de um pecado que cometemos no passado e aquilo nos atormenta. E Jesus chega para você e diz, olha, você se arrependeu de verdade? Então os seus pecados estão perdoados. Aquilo para o homem já foi um alívio, mas os fariseus que estavam ali, os teólogos, falaram assim, ele blasfema. Aonde já se viu, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, lendo o coração deles, diz o seguinte, porque o versículo 4 fala que Jesus conhecia o pensamento das pessoas, o coração delas. Ele diz assim, por que vocês cogitam o mal no coração de vocês? Me acusam de ser blasfemo. E aí Jesus faz um desafio. O que é mais fácil eu dizer, olha, os seus pecados estão perdoados, ou eu falar assim, levante-se e anda? E aí ele provoca, para que vocês saibam que o Filho do Homem, quer dizer, eu, Jesus, tem o poder de perdoar os pecados, aí ele aponta para o homem e diz assim, levante, tome o seu leito e vai para a sua casa. Em outras palavras, se você realmente está perdoado, porque eu dei o perdão para você, então agora você se levante como a prova do seu perdão, pegue esse leito, o leito era tipo uma esteira, né? Pega a sua esteira e vai embora para a sua casa. E aí, na mesma hora, o homem, na hora ali, não veio um calor no homem, não aconteceu um brilho, nenhuma mágica. O homem teve que confiar na palavra que Jesus tinha autoridade sobre a doença. E assim ele fez, e ele se levantou, e a perna dele, que era uma perna paralisada, flácida, agora se tornou firme, ele pega aquele leito e vai embora. E as pessoas possuídas de temor, ficaram com medo, glorificaram a Deus, que dava tal autoridade aos homens. Quer dizer, a partir daquele momento, ficou claro que Jesus tinha autoridade, sim, até mesmo sobre o pecado, para perdoar os pecados. E aí, quando Jesus sai dali, ele passa na coletoria. A coletoria era o lugar onde se cobravam os impostos. Hoje a gente chama isso de posto fiscal, né? Posto fiscal do Estado, posto fiscal da Receita Federal, posto fiscal de tributos municipal. E ali ele olha para aquele homem sentado ali, um coletor de impostos, e fala para ele assim, segue-me. Provavelmente era o próprio Mateus, o autor do Evangelho. Provavelmente Mateus já tinha visto Jesus na cura dos enfermos, já tinha ouvido a palavra, e ali o Espírito Santo estava lutando no coração dele, e ali Jesus fala assim, segue-me. E aí Mateus larga, né, a coletoria e segue Jesus, né? E ele deixaria de ser ali o coletor para se tornar o grande evangelista que iria um dia escrever o próprio evangelho que nós estamos estudando aqui e seria conhecido por todo o mundo. Na sequência, Jesus ele sai dali e ele vai em casa, à mesa, não explica que casa é, talvez até a própria casa de Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos, e dá um jantar, um almoço ali, para que os colegas dele viessem, né, os publicanos. E muitos eram honestos, mas muitos também eram desonestos, eram ladrões. E tomam lugares à mesa com Jesus e seus discípulos. E então os fariseus veem isso, os líderes religiosos, é interessante, eles andavam atrás de Jesus para acusar Jesus, não para ouvir a palavra. E aquilo, para eles, é uma ofensa, porque eles se eximiam do contato das pessoas comuns, dizendo, essas pessoas são impuras. Então eles viviam numa infinidade, num ritual infinito de purificação, e por isso eles não se misturavam com o povão. E aí eles chamaram os discípulos e falaram assim, olha, porque ele come com os pecadores, com os publicanos, por que ele se mistura, né? Eles interpretavam a Bíblia toda de uma maneira distorcida. Lá em Salmo 1 fala que nós não devemos assentar à roda dos escarnecedores, mas o que quer dizer, não é para você se misturar com as pessoas que estão fazendo coisas erradas, e longe de Deus. Mas aqui Jesus não estava lá para fazer coisa errada, ele estava lá para pregar. E aquelas pessoas estavam sedentas do ensino de Jesus, haviam dado ali um almoço, um jantar em honra a Jesus, porque queriam ouvi-lo. E ali, esses próprios fariseus estavam lá também. Então o que eles estavam falando, né? Diz o ditado, quando você acusa, tem 4 dedos que voltam para você, né? Ou 3, não sei, mas o fato é que se você acusa alguém, você tem que tomar cuidado. E ali, Jesus ele dá uma resposta para eles. Fala assim, por que Jesus ouviu, na verdade, eles estavam falando para os discípulos. Né? Olha, ele come entre os pecadores, está vendo o mestre de vocês? Olha a laia dele, olha o gente com ele anda, olha o tipo de pessoas. E aí Jesus responde, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aprendam o que significa, eu quero misericórdia e não holocausto. O holocausto eram as ofertas que tinham lá no templo. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus fala assim, olha, os sãos não precisam de médico, eles já estão sãos.
Claro que era uma metáfora espiritual, né? Jesus estava falando assim, eu não preciso pregar para os santarrões, eu estou pregando para aqueles que são pecadores, para que eles se arrependam, aprendam o que significa. Deus quer a misericórdia das pessoas, muito mais do que as ofertas ou sacrifícios. Então Deus queria que eles tivessem misericórdia dos outros, em vez dos dízimos, das ofertas e de todos aqueles sacrifícios. Jesus não estava falando contra os dízimos e as ofertas, mas estava falando contra o espírito hipócrita daqueles líderes religiosos, contra o espírito que se preocupava com a oferta das pessoas e que não estava nem aí para as próprias pessoas. E Jesus chama a atenção deles de uma maneira dura e fala assim, viu, eu quero a misericórdia das pessoas. E eu vim para os pecadores, se vocês são santarrões, não é para vocês que eu vim. Vim para eles que estão precisando e que vão se arrepender. E eu não vim chamar justos, quer dizer, não que eles eram justos, mas aqueles que se acham justos. Eu não vim chamar os que se acham justos, eu vim chamar aqueles que reconhecem que são pecadores. E foi uma porrada na cara, né? E é uma porrada na nossa cara também. Muitas vezes nos achamos justos, melhores que as pessoas, mas às vezes aquelas pessoas as quais nós nos consideramos indignas estão com o coração arrependido e estão sendo aceitas por Deus e pelo céu. Então vamos tomar cuidado. Depois, na sequência, os fariseus procuram Jesus de novo. Parece que esse capítulo ele coloca, né, os fariseus e os religiosos em foco num conflito entre o ministério de Jesus e marcando um contraste, né? Jesus era do povão, ele curava os que os outros diziam que eram indignos, os que já estavam perdidos, como esse paralítico. Jesus estava ali para salvá-los. E aí criticam Jesus, falam assim, viu, vocês não lavam as mãos antes de comer. Não é que eles eram porcos, é que não seguiam os rituais, as tradições. O judeu lá, o fariseu, lavava a mão 7 vezes, escorria assim a aguinha ali para dizer que estava limpo 7 vezes. Eram rituais que estavam na tradição, não estavam na Bíblia. E aí, Jesus, e também por que eles não jejuam, né? Eles não lavam a mão e nem jejuam. E aí, e o ponto aqui mais sério era do jejum, né? E Jesus fala assim, será que uma pessoa que vai na festa de casamento vai jejuar? Você já viu isso? Uma pessoa que vai na festa de casamento de jejum? Não, né? Festa do casamento é para comer o bolo, festejar, é um momento de alegria. Então Jesus fala assim, olha, o noivo está aqui, quer dizer, eu sou o noivo, Jesus falando, né? O Messias está aqui. Mas virá o dia que o Messias será tirado. E aí, nesse tempo, eles jejuarão. E ele fala, ninguém pega um tecido velho e vai lá e costura um remendo novo. Você não vai pegar uma roupa nova sua, cortar para pegar o remendo e colocar em cima de uma roupa velha. Ninguém vai fazer um negócio desse. Primeiro, porque você vai estragar a roupa nova, e depois, segundo, que a roupa velha também não vai aguentar o tecido, e depois o próprio tecido vai rustir e vai arrebentar e vai ficar um buraco maior ainda do que estava antes. E ele usa a comparação também dos odres. Não vão pegar uma bebida nova, um vinho novo, colocar num odre velho, que aí vai corroer aquele odre e vai perder vinho, e vai perder odre, e vai perder tudo. Então Jesus estava mostrando que a doutrina dele, o cristianismo, não absorveria as tradições judaicas. Jesus não fala contra a palavra de Deus, nem contra a lei, nem contra os profetas, como a gente já estudou quando a gente estudou o Sermão da Montanha. Ele fala que nem um tio, nem um jota passará da lei até que tudo se cumpra. Mas sim, Jesus ele tira os escombros que estavam em cima da lei, da palavra de Deus, escombros esses que eram as tradições que os homens haviam jogado sobre a lei. Eles queriam colocar que todo mundo tinha que jejuar, eles tinham dias especiais de jejum, por exemplo, eram na semana, terça e quinta, segunda e quarta, e tinha que jejuar todo mundo, né? É um absurdo. Jesus coloca que o jejum é algo entre você e Deus, você que sabe o dia que você tem que jejuar, quando você acha melhor, quando você entende que seu espírito está precisando daquilo. Então Jesus ele corta e fala assim, ó, eu não vou entrar na onda de vocês, das tradições de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Sim, eles jejuarão, mas no dia que for realmente necessário eles jejuarem. Depois, um chefe, né, o Jairo, ele vai atrás de Jesus e diz, olha, minha filha está muito doente. Nesse evangelho, pega o trecho que ela já tinha morrido. Né? Se você pegar nos outros evangelhos, na verdade, ele foi um pouquinho antes dela morrer. Mas daí, quando ele está conversando com Jesus, e Jesus está indo, e aí naquela multidão, um dos subordinados dele, um amigo deles, vem lá da casa e fala, ó, pode desistir, a menina já morreu. E aí Jesus anima e fala para ele, não tenha medo, apenas creia. E ele vai indo, né? E aquela multidão vai devagar. Imagina a angústia desse pai. E para ele, como líder religioso, é um chefe da sinagoga, e atrás de Jesus, que era uma humilhação, que era um rabino itinerante, né? Quer dizer, um mestre que não tinha reconhecimento público,
é porque a filha dele estava muito mal e ele estava com muito medo de perder sua filha, mas ele cria que Jesus podia fazer aquilo. E nesse meio do caminho, uma mulher que tinha 12 anos, padecia de uma hemorragia, uma doença ginecológica, não fala o que ela tinha, talvez um câncer, ou talvez uma infecção, a gente não sabe o que. E ela pensou assim, se eu for por trás dele e apenas se eu tocar na sua veste, na orla da sua veste, né, talvez daquelas franjinhas ali que tinha na roupa de Jesus, né, que lembrava da obediência dos mandamentos de Deus, né, que Deus tinha recomendado isso. E ela foi, e ela pensou, se eu tocar ali naquelas franjas, eu serei curada. Veja, primeiro a fé daquela mulher, e segundo, ela sabia que se ela, com uma doença dessa, se ela tocasse em Jesus, Jesus ficaria contaminado, e talvez ele não poderia mais entrar na igreja ou curar as outras pessoas. E ela foi, e quando ela tocou, no mesmo instante, ela foi curada. Só que Jesus, ele percebe que sai dele o poder, a virtude, e aí ele fala, quem me tocou? E os discípulos falam, como assim, Senhor? Todo mundo te aperta. Ele fala, não. Alguém me tocou porque saiu o poder de mim, de uma maneira especial. E aí ele fala, filha, se anime, sua fé te salvou. E aí, daquele momento em diante, ela foi curada. Veja que a fé delas, na pessoa de Jesus, era o canal da bênção e da cura. E assim é hoje, a nossa fé no poder de Jesus é o canal que Deus pode nos salvar, perdoar os nossos pecados e fazer grandes coisas por nós. E na sequência, Jesus chega então à casa de Jairo, e há um alvoroço, as pessoas já tocavam a flauta, porque a menina já estava morta. E aí Jesus falou, não precisam chorar, a menina não está morta, ela só dorme. Não é que Jesus ele não queria enxergar a realidade, é porque para ele a morte era só um sono, ele podia chamar de volta a vida. E ele entra dentro do quarto, pede para todo mundo sair, só fica a mãe, o pai da menina, os discípulos mais achegados, e ali Jesus dá uma ordem, ele toma ela pela mão e fala, levante-se, e a menina se levanta, e todo mundo sabia que ela estava morta, e ela se levanta. Então quando eles veem, e aquele acontecimento corre a fama por todo lugar, né, eles entendem, o Messias chegou. Né? Tipo, foi um alerta, eles tinham uma crença entre eles, que quando o Messias viesse, ele ressuscitaria os mortos. E ali Jesus estava fazendo exatamente isso. Na sequência, 2 cegos, eles procuram Jesus e falam, olha, tenha compaixão de nós, né? E Jesus fala assim, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles falam, sim. Então Jesus fala, então que se faça conforme a vossa fé. Quer dizer, a fé deles era o canal pela qual o poder de Jesus operava. E Jesus fala ainda para eles, olha, não falem para ninguém. Né? Só que era impossível, né? Eles saíam falando, olha, nós somos cegos. Muitos eram cegos de nascença, né? Não sei se esses eram, mas as pessoas conheciam os cegos e viam eles olhando e falavam, mas o que aconteceu com vocês? Que médico curou vocês? O médico não, o Messias, o Filho de Deus nos curou. Então, na sequência, aí trazem um endemoniado, né? E era um endemoniado mudo, e Jesus expele o demônio e aquele homem fala. E quando as multidões viam, elas falavam, jamais vimos tal coisa em Israel. Em outras palavras, o tempo do Messias começou. E os fariseus, por inveja, eles falavam assim, olha, ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. Inveja. E esse foi um dos pecados que Jesus condenou como o pecado do Espírito Santo. A gente vai estudar isso depois mais para frente, porque eles acusavam o Espírito Santo que se movimentava em Cristo de espírito de Satanás. Quer dizer, eles reconheciam que Jesus era o Messias, entendiam que ele era um poder, era o próprio Deus andando sobre a terra, mas por inveja não davam o braço a torcer. E isso foi o pecado do Espírito Santo, que aqueles homens rejeitavam o Evangelho, rejeitavam consistentemente Jesus. Isso que é o pecado do Espírito Santo, é reconhecer que aquilo é de Deus, que é a obra de Deus, mas rejeita constantemente e insistentemente a obra de Deus. Chama a obra de Deus de obra do Satanás por inveja. Isso é terrível. E esse pecado foi condenado por Jesus como digno da perdição. Cuidado. Cuidado antes de atacar o ministério de alguém. E finalmente, o capítulo termina dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Né? Então agora pegou fogo o ministério de Jesus. Né? E ensinando nas sinagogas, ensinava a palavra de Deus. 2, pregando o evangelho do reino, o arrependimento e o perdão. 3, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ministério tríplice. Atendia o espiritual, pregando para as pessoas se arrependerem. Ensinava a palavra de Deus de uma maneira mais profunda do que qualquer um de nós pode fazer.
era o próprio Deus. 3, curando, mas não como os médicos curam, né? Como aqueles que estudam dando remédios, mas em nome da fé e da palavra de Deus, né? Quem dera, né, a gente tivesse esse poder. Deus põe à disposição de nós também. E isso não minimiza a medicina, os remédios, nada, porque são recursos que Deus coloca nas nossas mãos e devem ser usados. Todo bom pensamento, toda boa obra, todo dom perfeito vem do céu. E eu creio que a sabedoria na cura das enfermidades que nós temos hoje é sabedoria de Deus sobre a mente dos médicos, dos pesquisadores, dos cientistas, dos biólogos para a cura. Mas aqui Jesus curava pelo poder sobrenatural dele, como Messias, mostrando que sim, ele era o reino de Deus, e através da fé nele, as pessoas receberiam a vida eterna. Aquela cura era uma forma das pessoas crerem nele e receberem a vida eterna. E assim Jesus via as multidões e se compadecia delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. E assim, as pessoas viam em Jesus a única chance de salvação, a única chance de conversão, a única chance de cura. Era o porto seguro, porque dos líderes religiosos que as pessoas encontravam, era rejeição, era negligência. Elas não tinham pastor, era isso que o texto da Bíblia diz aqui. Talvez hoje não seja muito diferente, né, das religiões. E finalmente, Jesus se dirige aos discípulos e diz: olha, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Temos muito trabalho a fazer. Roguem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus termina o capítulo com um pedido de oração para os discípulos e para nós. Peçam trabalhadores, porque a nossa obra é imensa. Temos que libertar as pessoas das mãos de Satanás. O poder de Deus está conosco, mas são muitos que precisam. Feliz é aquela pessoa que tem um pastor que cuida de suas ovelhas, que dá atenção, que não é negligente, é um pastor à semelhança do que Jesus fazia. E se você, que é um líder da igreja, talvez você é um pastor, um ancião, um cooperador, um presbítero, e você tem feito a obra de Deus, saiba que você é um discípulo de Cristo. E às vezes você pode se sentir sobrecarregado no seu trabalho. Sabe o que você tem que fazer? O que Jesus falou: rogue ao Senhor da seara. A obra não é sua, a obra é de Deus. E peça ajudante e auxiliares, e Deus vai mandar. Que Deus te abençoe, que você possa ter a fé que salva, através da qual Deus opera na sua vida. E eu também, longe de mim me exaltar mais que ninguém, também estou precisando de tudo isso que eu falei, de ter mais fé e através dela Deus operar para ajudar a gente a vencer as batalhas, nossos problemas. Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha contribuído para que você aceite Jesus e entenda que Ele é o Senhor da natureza, das doenças, do mundo espiritual, e Ele é o Senhor da sua vida. Tenha fé nele. Tchau.